Estamos aqui no Beco, onde estivemos também, para você que acompanhou, para quem não acompanhou, o Correspondente 1311 era exatamente para a gente fazer perguntas das pessoas na rua para Natália. E aí o Correspondente 1311 agora deixa de ser na rua, na verdade a gente tá na rua, mas agora é um de lado com a correspondente. Gostou? Gostei. Se não gostei. gostou, Fico tímida, mas mas gostei. A gente voltou pra hoje. Natália, trouxe você aqui, eu intimei aqui, arranjei um tempinho na sua agenda, que eu imagino que tá corridíssima nesse período. Porque não só as pessoas têm dúvidas, como eu também tenho. E aí eu fiz, eu conheço a Natália, a Natália é minha amiga, mas eu quero saber também da vida política dela. Algumas coisas eu não sei. Por exemplo, quando é que começa a sua história com a política? Foi com que idade? Você era de maior? Porque tem esse pontinho aí que você não era de maior, você era menor aprendiz. Um dia desses eu achei uma agenda minha de 2002, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e fui ver lá o dia da eleição de Lula, que eu era aquela adolescente que fazia colagem na agenda, que pintava, decorava toda, só que em vez de ter Brad Pitt e Tom Cruise tinha Lula. Porque ele é mais bonito, a gente sabe. Mas assim, de vida política mesmo, apesar de ter tido isso na escola, de líder de sala, essas coisas, eu tenho como marco mais o momento da universidade, né? Eu fiz Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nossa querida, e foi lá que eu comecei a participar do movimento estudantil, fui do centro acadêmico, fui de alguns projetos que era de educação popular, que a gente lia muito Paulo Freire, por exemplo. E foi um momento de muito aprendizado, porque foi quando eu me aproximei de alguns movimentos sociais que caminham do nosso lado até hoje, né? Que é um orgulho enorme assim, que a gente tem. O pessoal do MST, o pessoal do MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Aí foi isso, assim, esse foi um pouco do começo, né? Da atuação política, assim, nesse sentido, mais de estar organizado em coletivos e tal. Mas filiação foi um pouco depois. Foi depois que eu me formei. Foi lá pra... Eita, faz 10 anos. Faz 10 anos que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Tem uma conta que não bate, que é você tem uma graduação, aí você tem 10 anos de filiada. Você já tem mandato como vereadora, tem como deputada... E mestrado em Direito Constitucional na UFRN. E você tem quantos anos? 34 aninhos. Não tem, não. 1988, ano da nossa Constituição Federal, esse livro que está sendo tão pisado nos últimos anos. Para você, jovem, mulher, foi um desafio? Com certeza, não foi, ainda é. Tem até algumas histórias curiosas sobre isso, né? Primeira vez que eu fui candidata foi em 2016. Tá dizendo que eu tô com essa cara jovem agora, avalia anos atrás, que foi a primeira vez que eu me candidatei. E ninguém levava você a sério. Não, assim, não só na descrença com a candidatura, né? Mas na própria campanha, teve situação de eu chegar panfletando, né? E aí a pessoa olhar pra mim, é tu a candidata? Aí eu sou eu, aí. E tu é filha de quem? Aí eu sou filha de alguém, mas acho que você não conhece não a pessoa. E tu acha que com essa idade, sem ser filha desse povo, vai ganhar alguma eleição? Aí eu, vamos construir isso, né? Mas era assim, era uma descrença assim, a ponto de que quando eu ganhei a eleição vereadora em 2016, o Google tem aquele autocompletar, né? Você começa a digitar, ele começa a sugerir as buscas mais recorrentes. Aí a primeira que aparecia nessa época era filha de. Natália Bonavides, filha de. Isso faz todo sentido, assim, essa curiosidade genuína que as pessoas tiveram, porque o nosso estado, ele tem tradição de juventude na política, né? Sempre teve pessoas jovens ocupando, mas nunca tinha tido na Câmara Federal do nosso estado uma pessoa jovem que não fosse filha de um político. Você governa também, lembrando sempre disso, né? Que você é mulher e que tem muitas mulheres que confiaram o voto em você, justamente por essa representatividade. Fernanda, isso de ser mulher, isso marcou minha trajetória em muitos sentidos, né? Não só na atuação política, no dia a dia, do tipo... hoje a gente conseguiu destinar recursos para todas as delegacias da mulher do Estado. Se for perceber dos mandatos, o que fez isso foi o nosso, né? Não é por acaso. Mas está para além disso, né? Anteriormente a isso, a própria razão de eu ter sido candidata em 2016, pela primeira vez, porque nunca foi um negócio que eu imaginei para mim, né? Tem gente que jura tu. Quando eu me filiei ao PT, eu jamais imaginava que ia ser candidata. Foi meio que uma tarefa que eu recebi. E a razão de eu ter topado essa tarefa foi porque eu me senti muito provocada com esse dado. Imagina que até hoje a gente é 15% do Congresso Nacional, né? E aí acabou minha vida girando, mudando totalmente de direção a partir dessa provocação, né? Que eu poderia, sendo candidata, trazer essa pauta, né? Trazer esse tema da representatividade nessa perspectiva de um mandato de uma mulher que esteja lá para a defesa da classe trabalhadora, que é de maioria feminina também.
E também impacta o meu dia a dia como política, né? Porque sofremos todo tipo de preconceito, de agressão, de ameaça, né? É uma coisa que marca muito a minha vida, né? A minha vida política, a minha existência política, porque é algo que acaba condicionando tudo isso, né? Desde a gente chegar no espaço, como a gente é percebida, também as coisas que a gente vive de violência política de gênero mesmo, né? Se você for ver os xingamentos contra nós, o tipo de ameaça contra a gente, eles todos têm também esse conteúdo de gênero. Por exemplo, tem homens na política que sofrem ameaça de morte, mas quando é a gente, é ameaça de morte e ameaça de estupro. Sempre tem um conteúdo de gênero nessas violências. Então é algo que, assim, não tem como eu não estar atenta nunca a esse tema, né? Eu sou uma política mulher e isso impacta toda a minha atuação. Será que corta? Corta. Aqui a produção da gente faz tudo. Eu queria a laminha. Eu tô com fome, mulher. Eu tô correndo muito, aí dá muita fome. Não para, né? Inclusive, isso era um teor de outra pergunta que eu ia fazer pra você. Cadê? Acabou. A produção vai fazer, eu corre. Ô, mulher, obrigada, Babi.